Eu chamo-me Ana Luísa Henriques, sou coach e tenho estado aqui a fazer algumas lives sobre temas que considero pertinentes em qualquer momento e mais ainda no momento que estamos a atravessar. Então, hoje vamos falar sobre as ordens do amor, de Bert Hellinger, que são três: a hierarquia, a ordem do pertencimento e o equilíbrio dar e receber. Falamos de ordens ou leis do amor, porque estão muito ligadas com o amor inconsciente, o amor à família, as lealdades familiares ao lar, as lealdades que nós muitas não sentimos, são inconscientes, mas que fazem de alguma forma mexer a nossa vida e que de alguma forma também controlam um bocadinho a nossa vida, muitas vezes nós nem sabemos como. É um bocadinho padrões às vezes que nós repetimos e que se calhar até já estamos a repetir de alguém de trás por lealdade familiar. Isto está ligado a lealdades inconscientes aos nossos familiares, aos nossos ancestrais, alguns que nós nem conhecemos, mas que de alguma forma os nossos destinos estão interligados. E chama-se ordens do amor ou leis do amor porque isto tem a ver com o amor. O amor, muitas vezes, um amor cego, um amor inconsciente, um amor que no limite até pode fazer-nos mal, até pode juntar-nos a um destino de eu sofro por ti ou eu sofro para que tu sejas visto. Isto é sobretudo ao nível inconsciente, mas isto realmente muda aqui e trabalha a nossa vida e de alguma forma pode gerar emaranhamentos. Então, acho importante, eu gosto muito das ordens do amor, do Bert Hellinger. Para mim é quase uma filosofia de vida, é uma forma diferente de olhar para a vida e à medida que eu fui conhecendo, eu fui reparando também que realmente olhar para estas ordens, trazer à consciência e fazer aqui algumas mudanças na vida, tendo em conta estas ordens, pode fazer muita diferença na nossa vida e na forma como vamos caminhar mais leves, mais soltos, porque esta informação do Bert Hellinger é a base das constelações familiares. E uma das coisas que se fala em constelações é que a nossa vida já tem o seu peso, já tem o seu caminho, já tem o que viemos aqui aprender. Mas se calhar basta-nos a nossa, não é? Se nós ainda tivermos que carregar com pesos que não são nossos, que são dos nossos familiares, alguns dos quais ainda não conhecemos, isto torna-se ainda mais pesado. Então é importante aqui restabelecer estas ordens, perceber como é que elas trabalham e alinhar a nossa vida de forma a que possamos seguir mais leves, só com o que realmente é nosso. Tomar realmente tudo dos pais e dos ancestrais, mas depois transmutar e caminhar apenas com o que é nosso. É esta a lógica de base aqui das leis e ordens do amor de Bert Hellinger. Então vamos falar da primeira ordem, a ordem ou lei da hierarquia. Cada pessoa ocupa o seu lugar em termos de precedência. Cada pessoa tem um lugar específico em termos de precedência. Quem veio antes é importante que seja reconhecido e honrado como tal. Senão isso vai gerar emaranhamentos, vai gerar desequilíbrios no sistema. Então quando falamos de hierarquia, falamos de quê realmente? Então falamos de os avós têm precedência sobre os pais, os avós são os grandes, os pais são os pequenos. Os pais têm precedência sobre os filhos, os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Isto acontece numa família em que é importante honrar e respeitar quem veio antes de nós. Aquela ideia de antiguidade é um posto, é um bocadinho isto, mas não é no sentido em que eu tenho que concordar com tudo o que me dizem só porque são meus pais e são os grandes e eu sou a pequena. Não é isso. O que é importante honrar e respeitar aquelas pessoas como grandes e nós filhos como pequenos, respeitar isso e ainda assim podemos dizer que não concordamos, claro que sim, mas honrar e respeitar aquelas pessoas, o caminho delas e a história de vida delas, porque elas realmente são as grandes e nós os pequenos.
E às vezes, quando nós queremos ser pais dos nossos pais, ou dizer aos nossos pais como se devem comportar, ou como é que devem, olá Isabel, bem-vinda, e quando nós queremos dizer aos nossos pais como é que se devem comportar, ou de que forma é que deveriam fazer isto ou aquilo, ou que nós sabemos mais do que eles em determinadas coisas, uma coisa é dar a nossa opinião e dizer eu não concordo. Outra coisa é não honrar e respeitar este vocês são os grandes, como pais, e eu sou a pequena como filha. E quando nós queremos dizer aos nossos pais, eu é que sei como se faz, tu não fazes bem e eu vou-te dizer como é que se faz, nós estamos a crescer para cima dos nossos pais. Então nós estamos a sair da nossa ordem normal, estamos a sair do nosso lugar da hierarquia e estamos a querer subir para cima dos nossos pais. E ao subir para cima dos nossos pais, no meu caso, como filha, como mulher, queria subir para cima dos meus pais, a acontecer isso, eu vou subir como mãe deles, não é? Portanto, eu vou querer tomar o lugar da minha avó, seja materna, seja paterna, e de alguma forma, no inconsciente, isto está a dizer, avó, não fizeste o teu lugar, não cumpriste o teu papel, eu vou fazer por ti. Isto gera emaranhamento. Estar no nosso lugar, numa família, gera paz. Ou seja, eu recebo dos meus pais, eu compreendo os meus pais, eu honro e respeito o caminho deles e não importa que eles tenham Alzheimer ou o que tenham, eu deito a cabeça no colo deles e eles continuam a ser os grandes e eu continuo a ser a pequena. Não significa que eu tenho que concordar ou fazer tudo o que eles me dizem. Sou, como adulta que sou, consigo perceber a diferença entre honrar e respeitar que aquela pessoa é a grande e eu sou a pequena, mas ainda assim tomar as minhas decisões e também dizer-lhes o que é que eu acredito que é o melhor. Mas a postura de eu acredito que isto pode ser melhor assim é diferente de mãe ou pai, tu não sabes fazer e o que tu tens de fazer é isto. Isto é quase uma imposição e é a figura de pai ou de mãe para filhos. E nós, como filhos, se fizermos o contrário, estamos a inverter a ordem, estamos a agarrar lugares que não são nossos, e ao agarrar lugares que não são nossos, também estamos a excluir. Ou seja, quando eu subo acima dos meus pais, eu estou a excluir os meus avós e a tomar o lugar deles. E isto vem para a segunda lei, que já falaremos mais à frente, que é a lei da pertença, da inclusão. Todos pertencem. Então aqui só nesta lei da ordem, da hierarquia, dizer que para além na família, portanto os avós são os grandes, os pais os pequenos, os pais são os grandes, os filhos os pequenos, é sempre assim, é honrar e respeitar e olhar para eles como realmente os grandes e nós como os pequenos. Porque quando nós nos agigantamos aos nossos pais, isto também gera desequilíbrios na nossa vida e nós de alguma forma agarramos-nos ao destino deles que nós julgamos ou dizemos que não é assim, inconscientemente nós vamos nos agarrar àquele destino e vamos gerar para a nossa vida um destino semelhante, que é para aprendermos na pele aquilo que nós um dia dissemos que sabemos fazer melhor. Então é muito importante. Isto nas empresas também. Quem veio antes precisa de ser honrado e respeitado como realmente quem veio antes. Quem fundou a empresa, pessoas que já estavam na empresa quando nós chegámos. Não significa nós deixarmos de ter as nossas funções, que até podem ser superiores às deles em termos de responsabilidade e de gestão, de chefia. Não é isso. É só honrar e respeitar que aquela pessoa já estava ali, já tinha um trajeto dentro daquela empresa, já tinha uma história de vida dentro daquela empresa e honrá-la como tal. Não significa que ela esteja sempre certa, tal como os nossos pais não estão sempre certos, ou que nós sigamos sempre o que essas pessoas dizem. Significa sim honrar que vieram e respeitar que vieram antes de nós e que essa hierarquia tem importância. Então, passando à segunda lei, a lei da pertença ou da inclusão. Todos pertencem a um sistema familiar, todos pertencem. Os vivos e os mortos, todos pertencem. Toda a gente que é do teu sistema familiar pertence ao teu sistema familiar. Às vezes, imaginem, há aquele tio mais afastado que era alcoólico, ou um avô que era alcoólico e que não se fala muito, ou um tio ou um primo
que se meteu na droga e deixou de se falar sobre ele, que se calhar nem sabias que ele existia, ou lá atrás um avô ou uma avó que mataram alguém, ou um tio, e que deixou de se falar dessa pessoa, quase como se escondeu, quase, excluiu-se aquela pessoa, como se ela não fizesse parte da família. Não é assim. Isso gera emaranhamentos. Então, excluir alguém de um sistema, o que vai gerar no inconsciente, isto tudo trabalha, as ordens do amor trabalham ao inconsciente, é um amor cego, excluir alguém no sistema vai gerar no sistema uma necessidade de restabelecer o equilíbrio, vai gerar uma necessidade de corrigir a injustiça cometida. E então o que é que vai acontecer? Alguém de uma geração futura vai de alguma forma trazer para si o padrão daquela pessoa que foi excluída, para que nós sejamos obrigados a olhar para ela e a incluí-la no sistema. Porque senão aquela pessoa, mesmo que inconscientemente, às vezes nem conheceu a pessoa excluída, mas inconscientemente está a repetir aquele padrão para que alguém possa olhar para aquilo e, de uma vez por todas, olhe para a pessoa excluída e a volte a incluir no sistema. Ou seja, se essa pessoa excluída não for novamente lembrada, olhada e incluída no sistema, não vai haver paz no sistema. E isto vem de onde? Vem de lealdades cegas ao sistema familiar, está no inconsciente, às vezes nem sabemos que temos, às vezes temos padrões que nem percebemos porque que fazemos, e pode ser uma lealdade cega a alguém lá atrás excluído, pode ser também uma lealdade cega ao pai e mãe, não é? E eu sofro por ti, em vez de sofreres tu, sofro eu. Mas na verdade eu não consigo salvar ninguém, portanto eu sofrer pelos meus pais não vai adiantar nada para eles, eles não vão sofrer menos, a diferença é que eu também me vou enterrar. E isto também acontece muito. Está um bocadinho ligado com a hierarquia, quem veio antes, quem vem depois, os pequenos, lá está, talvez ligado à pureza das crianças. Os pequenos têm muito esta tendência de eu sofro por ti, mãe e pai. O Luís Moreira no outro dia falava sobre isto, não é? Muitas vezes as crianças a fazer birras ou algo do género, o que elas estão a mostrar é qualquer coisa que os pais estão a sentir, não se estão a permitir olhar, e a criança com a birra está a tomar para si essas dores e dizer eu sofro por ti, eu mostro por ti já que tu não és capaz. Então, a lei da inclusão, a lei da pertença é muito, muito importante no sentido de todos pertencem ao nosso sistema familiar. Mesmo aquele tio com quem tu não te dás, ok, não precisas dar-te mais com ele, não precisas de adorá-lo, não precisas de correr para os braços dele, mas é importante que tu continues a sentir que aquele tio é teu tio, ainda que longe, ainda que tenha talvez atributos ou comportamentos com que tu não concordas, com que tu não lidas até bem, talvez, e com os quais tu não queres a tua família mais próxima, a tua família nuclear de casa, não é? Mais próxima dele, e está tudo bem. Mas no teu íntimo tu saberes, aquele tio existe e ele faz parte do meu sistema familiar, independentemente do que eu acho dele ou dos comportamentos dele. Porque senão alguém numa geração futura vai ser encarregada inconscientemente de representar esta pessoa e de voltar a passar por todo o padrão de dor que essa pessoa tiver passado. E às vezes nem vai perceber nada, porque não tem a ver com a vida dela só. É uma dor muito mais forte e que a pessoa muitas vezes pode até sentir, isto não é meu, mas é muito forte, eu não sei o que isto é, eu só sei que é realmente forte e que está de alguma forma a entravar a minha vida. E num trabalho de constelações pode-se perceber que é realmente esta a base. Alguém foi excluído e eu, com esta minha dor ou com este comportamento mais extremo ou com algo que até não estou a fazer bem a mim, vim para mostrar e de uma vez por todas olhar e incluir esta pessoa na minha família. Então, a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e receber. Isto é muito, muito, muito importante. Nas nossas relações, haver um equilíbrio entre o dar e receber. Se eu der demais, vou sentir que me falta. E inconscientemente, outra pessoa está a sentir a segurança inconsciente, está a sentir que está em dívida para mim. E muitas vezes os casamentos e as relações terminam exatamente por isto, porque ao dar demais, a outra pessoa no inconsciente sente como se tivesse uma dívida
sendo como se não tivesse à altura e de alguma forma chega um momento em que já não aguenta isto e vai ter que ir embora. Isto funciona muito ao nível do inconsciente, portanto é importante olhar para estas ordens do amor, para estas leis do amor do Bert Hellinger, trazer à consciência e perceber como é que nós podemos lidar melhor connosco e com os outros, respeitando estas leis. Então, o equilíbrio de dar e receber é importante que nós demos e recebamos de forma equilibrada, mais ou menos ao mesmo nível. Em termos de coisas boas, quando nós damos, podemos dar um bocadinho mais do que a outra pessoa deu. Não é demasiado, não é muito mais, porque senão a outra pessoa vai sentir que está em falta, que está em dívida, que nos deve algo e no limite não vai aguentar estar ali e de alguma forma sabotar a relação porque sente que não a merece. Mas também não é dar de menos, porque senão estamos nós em dívida e em algum momento nós vamos sentir isso. Então, quando é dar em termos positivos, podemos dar um pouco mais e trabalhamos para crescer em amor, não é? Se eu der a alguém, se a outra pessoa me der um pouco mais ou menos equilibrado, mas ligeiramente mais, eu devolver novamente, mais ou menos equilibrado, mas ligeiramente mais, vamos crescer os dois em amor. E isso é muito bonito. Não um crescer em desequilíbrio, dar muito ou dar pouco, porque em algum momento nós vamos sentir inconscientemente, vamos sentir um desconforto. Às vezes é um desconforto, é um não mereço, é um eu gosto muito, mas não sei porque traí aquela pessoa, e às vezes a base tem a ver com isto, com o desequilíbrio de dar e receber. Porque se um der muito, o outro inconscientemente vai sentir que está em dívida, vai sentir que não é bom o suficiente e vai fazer alguma coisa para se emaranhar ainda mais e para ir embora daquele relacionamento. E quando é algo negativo que nos fazem, ou como é que isto é? É mais ou menos a mesma coisa. Portanto, também quando é algo negativo, também quando nos fazem mal, também aí é importante nós devolvermos, equilibrarmos de alguma forma estar e receber, mesmo no negativo. Mas enquanto que no positivo damos mais ou menos equilibrado e damos um pouco mais para crescer em amor, no negativo é o contrário. Nós respondemos sim, porque o sistema precisa de equilíbrio, no entanto, vamos devolver a mágoa, o que nos fizeram, mas um bocadinho menos. Porque se nós, olá Anaís, bem-vinda, porque se nós, ao devolvermos ao outro, quando nos faz mal, esta necessidade também de nós devolvermos, de gerarmos novamente equilíbrio do sistema, mas é importante que façamos um pouco menos. Ou seja, quando é bom fazer mais ou menos equilibrado, mas dar um pouco mais e crescemos ambos em amor, quando é negativo, quando é algo que alguém me faz mal, é importante que eu também responda, mas um bocadinho menos. Quando as guerras acontecem porque nós respondemos a algo mal com um bocadinho mais. Então, se nós respondermos realmente, porque há esta necessidade de equilíbrio, precisamos de responder, até para estarmos bem em nós, no nosso sistema, mas com um bocadinho menos. E se o outro me voltar a responder de forma negativa, mas também um bocadinho menos, em algum momento nós vamos zerar isto, vamos deixar de estar no negativo e vamos começar a construir em amor. Grata, Débora. Agora, se fizermos o contrário, se nós fizermos o crescendo quando é negativo, geramos guerras, não estamos a crescer em amor. Portanto, equilibrar o dar e receber quando for positivo, mais ou menos equilibrado, um bocadinho mais para crescer em amor. Quando for negativo, é importante também devolver mais ou menos o equilíbrio do dar e receber, um pouco menos, até chegar ao zero, até zerar as coisas uma pessoa com a outra e podermos então começar a construir no positivo e novamente voltar a crescer em amor. E de que forma o dar e receber tem aqui uma exceção, está ligada com os pais. Aqui também ligada um bocadinho à lei da ordem, à hierarquia. Os pais são os grandes, nós somos os pequenos. O dar e receber, em termos de pais e de filhos, aqui é diferente, aí não há equilíbrio. O único equilíbrio no dar e receber de pais e filhos é os pais dão, os filhos recebem tudo e passam aos seus filhos quando os tiverem. É aqui que funciona, é assim que funciona
a lei do equilíbrio de dar e receber entre pais e filhos. Ou seja, não é equilibrado como nas outras relações, o equilíbrio está em receber dos pais e entregar aos filhos. E é assim. E quem não tem filhos, entrega a outras crianças, entrega no seu amor por plantas, pode entregar de várias formas, mas é sempre assim. Só dá e recebe de forma equilibrada quem recebeu e soube tomar dos pais. Isto é muito, muito, muito importante. Porque realmente tomar dos pais, e às vezes é muito complicado, especialmente para quem teve vidas mais difíceis, ou se calhar não conheceu os pais, ou os pais não lhe deram o que sentia que precisava, o que seja, mas é muito, muito importante tomar dos pais. E tomar dos pais às vezes pode ser algo tão simples e ao mesmo tempo tão grandioso. Os meus pais não me deram nada, eu sinto que não tive amor, eu fui abandonada, o que seja. Mas há uma coisa que o teu pai e a tua mãe te deram de certeza. E é a coisa mais importante que tens na tua vida, que é a própria vida. Portanto, não importa os pais que eles foram, mas eles deram-te a vida. E com isso tu podes fazer o que tu quiseres. E depois aqui também é muito ligado ao estar preparado à vida. Mãe é criatividade, é colo, é cuidado do outro, mas também cuidar de mim próprio. O nosso lado mãe, nosso lado que vem da mãe, é o que faz nascer algo, que cuida, que dá carinho. A mãe prepara para a vida e para o sucesso. É a nossa força da parte emocional e relacional. É a prosperidade e abundância, ao lado de fazer crescer algo na vida. A mãe dá a vida. E é importante que nós aceitemos isto e que nós realmente tomemos da nossa mãe este lado. O pai é estrutura, é força de ação, é segurança, é o lado mais racional e de materialização, é a concretização de ideias. O pai prepara-nos e lança-nos ao mundo. Estar bem com o masculino é estar à vontade com a visibilidade que nós temos no mundo. Então, tomar de mãe a vida, a mãe dá a vida, e tomar de pai a preparação para ir para o mundo. E realmente só quando nós tomamos em pleno pai e mãe, como diz Bert Hellinger, é que nós tomamos realmente a vida. Sem ir à mãe não há felicidade, sem ir ao pai não há força de lançamento para o mundo. É mesmo muito importante. Portanto, podemos não ter mais nada, ou sentir que não temos assim tanto a agradecer aos nossos pais, mas temos a vida. E depois, hoje em dia, fala-se também numa quarta lei, que Bert Hellinger terá falado mais informalmente, porque nos últimos 10 anos já não estava a escrever livros, que é a lei da aceitação. Está ligada a todas as outras leis. Portanto, é a aceitação do que foi, do que é. A aceitação de que aqueles pais, e muitas vezes isto é um grande desafio, e para mim já foi e às vezes ainda é, que aqueles pais foram os melhores pais que nós poderíamos ter tido para o caminho que viemos aqui fazer. E que o que viemos aqui aprender, em parte, só é possível porque tivemos aqueles pais. Imagina, se tiveres um caminho de aprendizagem, de autoconfiança, de apreciação de ti próprio, se tu tivesses tido um pai e uma mãe que cuidaram muito de ti, talvez não tivesses desenvolvido em ti essa necessidade de confiares em ti, de ires buscar outras estratégias, outras ferramentas, de confiares mais em ti, de cuidares mais em ti, porque isso já estava nutrido. Isso já estava nutrido, se calhar no dia que o pai e a mãe não estivessem, tu não saberias desenvencilhar-te nessa área. Então, se o teu pai e a tua mãe não tiverem nutrido essas áreas de ti, tu desde cedo começaste a ter que o fazer por ti. Isso muitas vezes, isto é um desafio brutal, não é? Porque às vezes dói mesmo muito certas coisas do pai e mãe ou de outras coisas, mas pai e mãe é mais fundamental, são as bases da nossa vida, são as bases do nutrir, do amor, e o amor depois também está ligado à confiança. Portanto, isto mexe muito realmente, é a nossa estrutura, pai e mãe, digamos assim. Então, esta aceitação, como eu dizia, está ligada a isso, não é? Nós aceitarmos que o que nós passamos, o que nós vivemos, os pais que nós tivemos foram os melhores para nós. E que as coisas foram o que foram, são o que são, e que isto é realmente importante, às vezes até para a nossa estabilidade.
Isto, aceitar o que foi, aceitar o que é, não é de algum. E perceber aqui o que mexe na hierarquia, o que é que faz quando nós saímos do nosso lugar de filhos e queremos subir aos nossos pais e ser pais dos nossos pais, o que é que isso mexe? O que é que mexe quando excluímos alguém da nossa família e alguma geração futura alguém vai personificar ou identificar-se com partes dessa pessoa até que alguém volte a incluí-la na família, ou então quando o equilíbrio entre o dar e receber não está bem. Portanto, aceitação do que foi, do que é, de como foi e se calhar até quando conseguirmos até ser gratos até pelas coisas menos boas, mas porque isso nos trouxe algo, nos trouxe aprendizagens, realmente é um caminho. É um grande desafio, eu diria, mas acho que é importante olharmos para... Quando nós realmente conseguimos olhar para o passado, de que foram como foram, de realmente aceitação e até de gratidão por aquele caminho, com menos dor, de alguma forma já nos desligamos da parte mais negativa e conseguimos olhar em frente e fazer o caminho mais fortes ainda. Então, mas eu dizia, estas ordens, estas lealdades cegas, estas lealdades inconscientes, este amor cego e que às vezes nos magoam e nos fazem dizer: mãe e pai, estás a sofrer, eu sofro por ti, tudo ao nível do inconsciente. Mas isto não quer dizer desresponsabilizar-nos, não é? Ok, eu tenho este padrão porque estou ligada com o ano passado que foi excluído lá atrás. Não posso fazer nada contra isto. Podes, ok? A primeira coisa é perceber realmente que isso pode não ser teu e trabalhar nisso. E há várias formas, as constelações familiares é uma delas. E depois, mesmo com esse padrão, mesmo com essa inclinação, mesmo com esse senso que tens ou não, mesmo com essa dor toda, mesmo com o que tu tiveres em ti, ainda assim, a todo momento tu tomas decisões e estás a tomar decisão do que fazer com aquilo. Ou seja, não é por estares, não é por teres problemas com bebida e perceberes que lá atrás pode ter havido alguém com problemas com bebida, que tu podes estar de alguma forma ligado a esse destino ou representar essa dor, que vais desculpabilizar-te, ok? Ok, já sei que pode estar aí, como é que eu posso mudar e como é que eu posso da próxima vez que tiver com uma bebida tentar fazer diferente. E pedir ajuda quando não for suficiente, o trazer à consciência, o usar estas ordens do amor, quando não for possível só isso, quando realmente precisas de mais ajuda porque sozinho não consegues, então pede ajuda. Pede ajuda, vai fazer uma constelação familiar, o que for, grata. Mas é mesmo muito importante que olhar para a vida da lógica destas ordens do amor, há uma hierarquia, os pais são os grandes, nós somos os pequenos, e é importante respeitar essa hierarquia e não sair do nosso lugar, porque geramos emaranhamentos para a nossa vida, não é só para a dos outros. Todos pertencem à família, todos fazem parte da nossa família, porque se excluímos alguém no futuro vai tomar esse lugar e vai fazer com que nós olhemos para essa dor, para essas vergonhas, para o que for. Equilíbrio entre dar e receber, muito, muito importante. Desequilíbrios entre dar e receber geram fim da relação. E depois, a aceitação. Tudo foi como deveria ter sido. Hoje consigo olhar para isso de uma outra forma. No entanto, isso não significa que eu me deixe ficar na vítima. Coitadinha de mim, isto tudo foi como devia ter sido e olha, pronto, a minha vida anda aqui aos pontapés porque realmente eu não posso fazer nada e para além da minha vida ainda há coisas atrás do sistema familiar que estão a pesar sobre mim. Ok, estão a pesar sobre ti, o que é que podes fazer de diferente? Como é que podes olhar para isto e aplicar estas ordens do amor à tua vida e de alguma forma largares peso que não é teu? Este é um trabalho muito importante. Para mim, as ordens do amor são uma filosofia de vida muito, muito interessante e realmente, quando nós começamos a estar mais no nosso lugar, eu tinha muito isto de crescer para cima dos meus pais e não por eu é que sei, nós não fazemos isto por eu é que sei, é por amor. Eu acho realmente que sei melhor do que tu, mas pronto, eu tenho o meu caminho na vida, os meus pais têm o caminho e as aprendizagens deles na vida e é um bocadinho este exercício, eu regressar ao meu lugar de filha
honrar e respeitar o caminho deles e o destino deles, o caminho de vida que fizeram e que ainda fazem. E de alguma forma eu dar as minhas opiniões, mas como pequena, como filha, ok? Eu posso te dar a minha opinião, eu não posso ou não devo, é dizer eu sei mais que tu e crescer para cima de ti como se eu fosse a tua mãe, e porque aí vou estar a excluir a minha avó e lá vem mais uns emaranhamentos. E pronto, pai e mãe é a exceção no equilíbrio dar e receber, portanto os pais dão, os filhos recebem e o equilíbrio é restabelecido nesta relação quando passam aos filhos, portanto recebem dos pais e dão aos filhos, é assim que é o equilíbrio dar e receber entre pais e filhos. E muito importante também para a nossa vida, para a nossa força de avançar, as bases, a estrutura, a forma como olhamos para pai e mãe. A mãe é vida, mãe é criação, mãe é criatividade, é nutrir, é autocuidado. Pai é mundo, é racional, é estrutura, é organização, é lançar bases e realmente ir para o mundo e fazer. E estes dois lados são muito importantes e muitas vezes temos algum deles bloqueado devido à forma como olhamos para pai e mãe ou como ainda exigimos que pai e mãe tivessem sido outra coisa que não o que eles foram. E isso depois bloqueia-nos no nosso lado feminino ou masculino e bloqueia-nos na forma de estar na vida. Mãe é abundância, é dinheiro. Pai é materialização, é ir para o mundo e fazer, é estar à vontade com a visibilidade no mundo. Portanto, sentes que algum destes lados não está assim tão bem, constelações familiares é um caminho brutal. O meu programa de cura da criança interior e relação com pai e mãe também pode ser um caminho interessante. E se tiveres algumas dúvidas aqui no que falámos e nesta lei da aceitação, aceitar que foi o melhor que podia ter sido, mas a partir daqui eu posso ser diferente, isto também é muito importante, e posso fazer diferente e posso pegar nestas 3 ordens do amor e realmente aplicar à vida e vai ser muito diferente. Então esta da hierarquia para mim bateu mesmo forte e fez muita diferença. Isto é um exercício diário, não é? Às vezes consigo melhor, outras vezes nem por isso. Regressarmos ao nosso lugar de filhos. Faz diferença incluir alguém que se calhar nem sabíamos que estava na família. Às vezes, por exemplo, uma criança que não nasceu, é muito importante incluí-la porque se essa criança não tiver sido incluída na família, se calhar a criança que nasceu a seguir está a fazer um duplo lugar, está no lugar dela e está no lugar do morto, não é? Da criança que não nasceu e passa a vida toda nesta dualidade de ser puxada para 2 lados e nem sabe porquê. E pode ser tão simples quanto isto, estar no lugar dela e estar no lugar de alguém que não nasceu, e isso é muito pesado, não é? Ter 2 cargas às costas. E depois este equilíbrio entre o dar e receber, porque quando se dá demais, o outro também vai de alguma forma no inconsciente sentir que não está a ser bom o suficiente, sentir que está numa dívida grande, tão grande que um dia ou vai embora ou começa, por exemplo, a ser agressivo e nem percebes muito bem porquê, porque tu estás a dar tudo. Mas esse dar tudo pode ser também uma imposição ao nível do inconsciente, dizer eu estou-te a dar tudo, porque é que não me estás a dar? E acaba por ser aqui uma cobrança inconsciente. Portanto, esta lei é muito importante também. Então, esta foi a live de hoje. Na quarta-feira volto, estou aqui novamente às 10h30 da manhã. Foi um prazer estar contigo. Obrigada pelos que estiveram aqui em direto, obrigada pelos que foram mandando likes. E obrigada ainda aos que vão ver a live, aos que chegaram agora. Olá Carinas, estamos mesmo na reta final. Sugiro que voltes atrás no vídeo, porque este tema, as ordens do amor, de Bert Hellinger, ou as leis do amor, acho que é mesmo muito interessante e para mim é uma forma de olhar para a vida e de alguma forma ajudar aqui a desemaranhar algumas coisas que são possíveis de desemaranhar com uma forma diferente de olhar e de fazer.